Abre sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Abra e mantenha a Bíblia aberta. Você que está aqui no santuário e você que está no seu lar. Glória a Deus. Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Aleluia, glória ao Senhor. Esta noite, amados, de posse deste texto, nós queremos falar sobre necessidades. Parece-me que é algo que todo mundo passa, parece-me que é algo que todo mundo tem. Glória a Deus. Por melhor que esteja a vida de uma pessoa economicamente, por melhor que esteja a vida de uma pessoa socialmente, por melhor que esteja a vida de uma pessoa espiritualmente, mas esta pessoa sempre tem suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas, seus reveses, e nem sempre sabe como resolver. E outros que são impossibilitados pelas circunstâncias. E é sobre isso que eu quero falar, e vamos ver qual é a lição que o Senhor vai nos dar através deste texto. E a pergunta que eu faço agora a todos é: qual é a tua necessidade? Esta é a pergunta do coração de Deus para o seu coração. Qual é a tua necessidade? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, no capítulo 13, versículo 10, nos dá conta que Jesus estava na sinagoga e estava ministrando a palavra de Deus. Estava ensinando, como era costume dos judeus, aos sábados, eles iam às sinagogas para aprender acerca da lei, acerca dos livros proféticos e louvar através dos salmos. Então, Jesus estava ensinando naquela sinagoga e era um sábado. E de repente, versículo 11, aparece uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e essa mulher estava naquela condição ou situação há 18 anos. E este espírito levava aquela mulher a ainda andar encurvada, e de maneira alguma, de modo algum, ela podia endireitar-se. Jesus, vendo a mulher, a chamou e disse: mulher, estás livres da tua enfermidade. E na sequência ele colocou suas mãos sobre ela e orou, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a glorificar a Deus. Interessante é que enquanto encurvada, ela não conseguia glorificar a Deus. Depois de curada, ela começou a glorificar a Deus. Certamente, aquele momento tão extraordinário seria momento de muito gozo, de muita alegria, de muita celebração. Mas não foi isso que aconteceu. Você vai observar que no versículo 14, que o chefe da sinagoga ficou indignado. Ora, como alguém pode ficar indignado com um milagre tão extraordinário
como aquele que estava diante dos olhos de todas as pessoas. Mas a indignação daquele sacerdote, daquele chefe de sinagoga, é porque aquele dia era sábado. Glória a Deus. E ele disse: existe 6 dias na semana em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Presta atenção, irmão, na colocação daquele homem. Ele disse que havia 6 dias na semana. Por que vocês não vêm durante esses 6 dias para ser curado? Mas a sinagoga só abria dia de sábado. Louvado seja Deus. Ora, o dia era o sábado. Mas ele disse: 6 dias existe. E por que no sábado? Ou seja, ele criou uma situação de impossibilidade de alguém receber um milagre na sinagoga. Transliterando para hoje, o dia de se experimentar um milagre na igreja, não é que o milagre aconteça só na igreja, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que o dia de se experimentar um milagre na igreja sede do Rio Largo, qual é? Terça, quinta e domingo. Aí alguém vem na terça e Deus usa você, e você chama a pessoa à frente, faz uma oração, a pessoa recebe o milagre, e eu vou ficar revoltado, com raiva, e dizer: por que na terça-feira? Por que não vem quarta? Tem culto não, pastor. Então vem a sexta, mas não tem também. Vem no sábado, mas pastor, não tem culto no sábado. Glória a Deus. Só para você ter uma ideia. E o Senhor, quando ouviu aquilo, ele disse assim: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-los a beber? Quer dizer, o seu jumento, o seu boi, no sábado você despreende, para não ter prejuízo, para ele não morrer, para ele beber. Agora, por que razão eu não posso tornar esta mulher livre? Glória a Deus, porque é sábado, ela é filha de Abraão, e Satanás tem trazido ela escrava há 18 anos. E quando o Senhor terminou de dar estas palavras, todos os seus adversários, guarda esta palavra, os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém, igreja? Queridos, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. O pecado é uma semente daninha. O pecado é nocivo. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado produz enfermidades no espírito, na alma e também no corpo. O pecado levou um homem perfeito a ser expulso do Éden, do lugar de prazer, do lugar de delícia. O pecado, meus amados e queridos irmãos, o primeiro mal que ele causou a Adão foi a perda da sua comunhão com Deus. Pense alguém realizado,
pensei, alguém feliz, era aquele homem. Todos os dias, eu disse todos os dias Deus entrava no paraíso para conversar com ele, glória a Deus. E era algo maravilhoso. Mas no dia em que ele desobedeceu a Deus, descumpriu as suas ordens, aleluia, algo ruim aconteceu na vida dele. Algo bom que tinha dentro dele foi quebrado, glória a Deus. E eu me lembro de George Robert, um traficante violento, que começou a sua vida nas drogas muito cedo, ainda criança. Seu pai abandonou a sua mãe. Sua mãe, para sobreviver, teve que lavar roupa de ganho, e eles moravam no morro. Mas um dia, aquela pobre mulher foi acometida de tuberculose, e começou agora a pôr sangue pela boca, e aquela criança não sabia o que fazer. Aquela mulher foi ao médico, a um posto de saúde, e foi examinada, e o médico passou para ela os remédios, disse: isso é urgente, a senhora tem que tomar esses remédios. E ela volta para casa com aquela receita, mas não tinha quem pagasse a sua conta. Ela não tinha dinheiro nem para sobreviver direito, nem para a sua própria alimentação, nem para o básico. E como ela iria comprar remédios tão caros? Não tinha como. E aquela criança preocupado, vendo a sua mãe colocar sangue cada dia piorando e definhando, aquela criança pegou aquela receita e disse: mamãe, eu vou lhe ajudar. E aquela criança começou a pedir ali na vizinhança, mas as pessoas viviam de igual modo, na mais completa miséria, e as pessoas não tinham como ajudar. E a criança desceu o morro, e ao descer o morro lá embaixo, havia um ponto de ônibus, e as pessoas se aglomeravam ali, e aquela criança começou a pedir, e o que recebia era sempre um não, o indiferentismo, a falta de amor. Glória a Deus, era muito grande, como ainda o é hoje. E aquela criança começou a ficar decepcionada, e começou a chorar, e começou a saber: e agora o que é que eu vou fazer? Mas de repente veio nela uma ideia. Ele olhou para uma jovem senhora com um colar de ouro no pescoço, e ela não teve a menor dúvida, correu em cima daquela mulher, arrancou do pescoço aquele colar e subiu o morro na carreira. O povo gritando: pega o ladrão! Mas não conseguiram pegar aquela criança. E ela pegou, e aquela criança pegou aquele colar de ouro e sabia onde vendê-lo, e vendeu, e com o dinheiro ele comprou remédio para sua mãe. E a partir daquele dia, aquela criança descobriu como arrumar dinheiro para cuidar da sua mãe. Aleluia, aleluia. Mas um dia, um missionário entrou naquele morro para estabelecer um trabalho. E ao passar por aquele morro um dia, teve uma faca no pescoço, e o moço disse: passe o relógio, passe a caneta de ouro, e tomou tudo o que ele tinha, e ele foi embora para o trabalho, o salão que havia alugado. Glória a Deus. E ficou fazendo o trabalho ali. E quando foi um dia, ele estava fazendo uma visita. Ele fez um programa de visitar casa por casa. E quando ele bateu na porta daquele barraco, quando ele olhou, aí ele viu esse moço, George Roberto, que ele não sabia o nome dele. Quando ele olhou, aí disse: eu quero falar com George Roberto. A mãe dele disse: ele não está, está, eu vi. E ele não teve como se esconder, e o pastor disse: você me roubou, e tem que devolver meu relógio e minha caneta. Ele disse: eu não tenho, eu lhe roubei, porque eu estou cuidando da saúde da minha mãe. E ele nessa altura já era homem.
Louvado seja Deus. E o pastor disse: mas você tem que me pagar. Ele disse: como é que eu vou lhe pagar? Ele disse: é fácil. Eu vou ministrar 30 dias aqui nessa favela. E o seu pagamento vai ser esse. Você vai aos 30 cultos. Agora, todas as vezes que você for, você faça um sinal para eu saber que você foi. E quando terminar os 30 dias, a conta está paga. Ele disse: sim, senhor. Meus amados e queridos irmãos, com alguns dias depois, terminando um culto, aquele pastor pregou sobre o grande amor de Deus, que Deus amava a ladrão, a prostituta, a qualquer pessoa. E quando terminou, todo mundo começou a sair, mas George não saía da igreja. Ele estava chorando copiosamente, soluçando, desesperado. E o pastor se aproximou dele e disse: o que aconteceu, meu rapaz? Ele olhou para o pastor, tremendo, e disse: o senhor é um mentiroso. Ele disse: por que você acha que eu sou um mentiroso? Disse: isso não é verdade, que Jesus ama qualquer pessoa. Disse: sim, ele ama qualquer pessoa. Disse: menos a mim. Disse: não, claro que ele ama. Ele disse: porque o senhor não me conhece, porque o senhor não conhece a minha história. E ele começou a contar, desde o primeiro roubo, ainda criança. E disse: olha, pastor, daí por diante, eu agora não apenas tomava e saía na carreira, eu agora assaltava, eu agora matava, eu agora estrupava, eu me tornei mau, eu comecei nas drogas, depois passei a injetar na veia cocaína, está no meu sangue, e não tem mais, eu não mereço perdão, Jesus não me ama. Ele disse: claro que ele ama, só é você tomar uma decisão e aceitá-lo. Ele aceitou a Jesus, e voltou para o seu barraco, e quando foi, no outro dia ele não apareceu, no outro também não, no outro também não. 5 dias depois, a mãe dele chegou no final de culto desesperada, e disse: pastor, vá na minha casa com urgência. Disse: o que é? Disse: eu, George, eu o deixei amarrado. O que foi que aconteceu? E ela contou a história. Disse: pastor, ele começou a gritar: eu quero droga, eu quero droga, eu quero droga. E chegou a um ponto que eu fiquei tão desesperada, vendo a situação do meu filho, que eu disse a ele: tá bom, meu filho, tome a droga. E dei a droga para ele. E ele, tremendo, segurando a droga, gritou: mas minha mãezinha, eu não posso mais tomar drogas, eu não posso mais me drogar, porque Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. Ele disse: meu filho, mas você está desesperado. Ele disse: porque não aguento mais, a minha mãe está na veia, está no sangue, mas eu não posso, porque Jesus entrou na minha vida. E a mãe insistiu, e ele deu um tapa na mãe, que a mãe caiu. E quando ele viu a mãe no chão, ele correu em cima e disse: minha mãezinha, me perdoe, é porque eu estou louco por drogas, mas faz o seguinte, me amarre, porque eu não vou me drogar, mas eu estou perdendo a batalha, estou sem força, então me amarre, para mim não me drogar. E vá atrás do pastor, diga a ele que ele venha aqui na minha casa. Glória a Deus. E a mãe dele contou ao pastor, o pastor disse: vamos lá. E quando chegou lá, ele estava amarrado, agitado. Glória a Deus. E disse: olha, pastor, aquele menino de 12 anos, limpo, puro, naquele dia, que eu vi a situação da minha mãe, que eu vi a situação do povo, que só sabia dizer não para mim, e que eu pratiquei aquele primeiro crime, aquele primeiro assalto, algo bonito que havia dentro de mim se quebrou. E eu me tornei esta miséria que sou hoje. Foi por isso que eu disse para o senhor:
que Jesus não me amava. Ele disse sim, ele não só te amou, ele continua ainda te amando. Aleluia. E disse o pastor à mãe dele: desamarre-o. E a mãe o desamarrou. E quando desamarrou, o pastor fez uma oração por ele. Expulsou todos aqueles espíritos que estavam, não mais nele, mas influenciando terrivelmente. E ele tornou-se livre. E ele começou a chorar. Glória a Deus. E quando o pastor terminou o seu tempo naquele morro, antes de ir embora, realizou um batismo. E George foi e se batizou. E o pastor foi embora. Mas um ano depois, aquele pastor voltou ao morro. E foi aquele trabalho que ele havia iniciado. Naquele trabalho missionário. Ele chegou e a primeira pessoa que ele perguntou foi: cadê o George? E um irmão diácono da igreja lhe procurou, disse: pastor, o senhor não soube o que aconteceu? Eu disse: não. Disse: no final de culto aqui, numa queima de arquivo, a ex-gangue que George fazia parte, numa queima de arquivo, quando ele saiu da igreja, o esfaqueou, ainda perto da igreja. E nós corremos, colocamos ele num carro e fomos levar para a emergência. Mas no caminho, ele puxou na minha cabeça e colocou a minha boca perto do ouvido dele e disse assim: irmão, não se preocupe, não vai mais dar tempo eu ser socorrido. Eu já estou partindo. Agora, quando você vê o pastor, diga para ele que eu sou muito agradecido por ele ter vindo aqui. Mas nós vamos nos encontrar lá no céu. Oh, aleluia. Aleluia. A maior necessidade daquele homem chamado George era a libertação da sua alma. Era a presença de Deus para lhe garantir a certeza de que ele entraria no céu. E a oração é poderosa para fazer estas coisas acontecer. Glória a Deus. A Bíblia, meu amado, vai nos mostrar Bartimeu, que vivia à beira da estrada, pedindo esmola. E para alguns a maior necessidade de Bartimeu seria uma casa, seria uma aposentadoria, seria uma família amorosa e compreensiva que lhe desse o sustento, mas nada disso acontecia na vida dele. Mas algo extraordinário aconteceu na vida dele, foi quando o Senhor Jesus Cristo passou na sua vida. E eu quero nessa noite dizer que o Senhor Jesus Cristo não se esquece dos seus. Eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo está sempre passando na vida de alguém que está na beira do caminho, com qualquer que seja a necessidade. Aleluia! Uma mãe que amamenta, ela pode se esquecer do seu filho, mas diz o salmista que ainda que esta venha se esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece, Deus passa nas nossas vidas para trazer solução para os nossos problemas. E quando Jesus passou na vida de Bartimeu, e que ele se certificou de que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia, era um pedido de socorro: socorre-me. Jesus parou. Glória a Deus. E quando parou, os discípulos foram a Bartimeu para dizer a ele que ele deixasse de tanto grito. Acaba com isso. Você está atrapalhando. Cale a boca.
Mas minha mãe, de saudosa memória, diz: cada um sabe onde o seu sapato aperta. Glória a Deus. E ele não calou a boca, ele gritou mais alto ainda. Glória a Deus. Jesus disse: traga-o aqui. E levaram Bartimeu à presença do Senhor. E a pergunta de Jesus a ele foi: que queres que eu te faça? E naquela hora, imagine quantos disseram: se essa pergunta fosse feita a mim. Se Jesus passasse hoje na tua vida, você que está em casa, você que está me ouvindo, o que você pediria? Talvez você diga: pastor, eu pediria um carro do ano, um carro zero. Outro dia: não, eu pediria para ser rico, uma aposentadoria gorda. Não, aquele homem, ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus satisfez o desejo do coração e lhe deu a visão. E não só isso, além de dar a visão para Bartimeu, ele ainda perdoou seus pecados, ainda escreveu o nome de Bartimeu no livro da vida, e ainda deu o direito de Bartimeu entrar na cidade santa pelas portas. A necessidade dele, irmãos, era muito mais do que dinheiro, do que posição, de que uma vida farta e cômoda. A maior necessidade era de Jesus na vida dele. Ele entendeu que a melhor coisa a se desejar era a presença de Deus. E ele tinha a oportunidade quando Jesus Cristo passou na sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo, que a melhor coisa a se desejar em pleno século 21 não é posição, não é dinheiro, não é chácara, não é sítio, não é fazenda, não é casa de praia, não é dinheiro no banco, mas o melhor a se desejar ainda é a presença de Deus. Jó disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Por quê? Porque a presença dele é a coisa melhor nas nossas vidas. Mas a Bíblia vai também falar de uma mulher que não é identificada pelo seu nome, mas ela tinha uma enfermidade e gastou tudo quanto ela tinha. Paradoxo: Bartimeu era pobre e a mulher era rica. Era até então não ser atingido ou atingida por uma enfermidade, porque através da enfermidade a rica tornou-se pobre. A Bíblia diz de forma enfática que ela gastou tudo quanto tinha e ia de mal a pior. Quando as esperanças dela estavam se acabando, apareceu alguém que lhe falou de Jesus. É por isso que essa igreja, ela não cala, é por isso que essa igreja, ela não para, porque Jesus disse: se o meu povo se calar, até as pedras clamarão, e no rio largo as pedras não vai clamar, porque tem uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja poderosa, crentes cheios do Espírito Santo, que estão batendo na porta das pessoas e dizendo que Jesus Cristo ainda é o Senhor. E o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Jesus passou na vida dela. E pelo barulho, ela se certificou: é Jesus mesmo. E ela disse consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Glória a Deus. Aleluia! E isso ela não podia fazer segundo a lei. Estava sujeito à pena capital. Podia não. Mas, uma vez que eu vou morrer, eu prefiro morrer ao lado de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. E ela tocou. E o Senhor parou e disse: quem me tocou? Aleluia.
Por quê? Porque de mim saiu virtude. E o milagre aconteceu na vida daquela mulher. E esta noite o milagre também vai acontecer na tua vida, porque nesta noite Jesus está passando aí aonde você está. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, existem aquelas pessoas que vão a Jesus pelas suas necessidades. Sim, existem as pessoas que vão a Jesus pelas suas necessidades. E existe também pessoas que são levadas a Jesus. Escute, 3 coisas importantes. Aquelas pessoas que procuram Jesus pelas suas necessidades, com objetivo. Mas existem aquelas pessoas que são levadas a Jesus. E tem aquelas que nem vão, nem são levadas, mas Jesus vem a elas. Só quem entendeu? Escute, o moço era paralítico, confinado em uma cama, não podia sequer sair de dentro de casa, aleluia, mas apareceu 4 crentes cheios do Espírito Santo e de fé, e disse: Jesus está na cidade, vamos levar este moço lá, que o milagre vai acontecer. E pegaram o moço, foram lá e disseram: meu amigo, não tem como ir não. Eu não tenho como sair desta cama, aleluia. Eu não tenho como chegar lá. É impossível chegar lá. Diz: não é impossível não. Porque tem pessoas assim, irmão, que só vê os obstáculos, só vê as necessidades. Glória a Deus. Mas quem crê, irmão, não olha para as dificuldades, não. Olha para Jesus. E o que aconteceu? Não posso, por quê? Estou preso nessa cama. Não tem problema não. Você vai. Como? Vai com cama e tudo, mas vai. Vai com cama e tudo, Alexandre, mas vai, aleluia. Você vai experimentar um milagre. Tem pessoas, pastor Genival Bento, que para experimentar um milagre, tem que carregar ela com tudo que está lhe prendendo, aleluia. O que prendia aquele homem, amados irmãos, não era a cama, aleluia. Ele perdeu o desejo, a vontade de viver. Tem pessoas que perdem a vontade de viver e dizem: não, eu vou aqui esperar a morte, aleluia. E aqueles moços levaram, e quando chegou lá, aleluia, não puderam Marcos entrar, estava superlotado. E o pior, não abriram uma concessão para deixar o paralítico entrar, bem. Podia ter sido aberta uma concessão. Não, peraí, nós estamos bem, estamos com saúde. Olha a situação desse moço. Vamos abrir uma concessão, vamos sair da frente, abrir uma brecha para ele passar. Não, senhor. Não. Porque é assim, irmãos. O egocentrismo é algo tão sério no meio da multidão, que as pessoas passam por cima de alguém que cai e chega até a matá-las e nem percebe. Por quê? Porque cada um está pensando em si mesmo, no seu próprio interesse. São pessoas egoístas. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles 4 homens não conseguiram entrar com o paralítico, mas disse: mas o Senhor vai ser curado. Como se não dá para entrar? Não dá por a porta, mas a gente entra pelo teto. Mas entra. Não importa, o importante é que você chegue na presença de Jesus. Não importa. Glória a Deus. Colocaram o homem pelo teto. Imagine agora, irmão, quando eles abriram o teto. Glória a Deus, que não era essa telha nossa, mas era de barro vermelho batido, de argamassa, tipo uma laje. Abriram tudo ali e desceram o homem no meio. A Bíblia diz que no meio o homem chegou, como de paraquedas. Certamente cordas, e desce o homem e colocaram ele no meio. E a Bíblia diz que todo mundo ficou assombrado, assustado, olhando para ele, aleluia. E o homem agora estava no meio. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo olha para ele
Veja quantos obstáculos: o de sair de casa, o de entrar no lugar do culto, o de sair de casa, o de entrar no culto, e depois que entra, que está dentro, Jesus disse: perdoados estão os teus. Aleluia. Todo mundo devia se alegrar. Não. Começou o espírito de murmuração. Começou o espírito de crítica. Quem é este que perdoa pecados, que está perdoando pecados? Não, ninguém pode. Só quem pode perdoar pecado, parece que eu estou vendo Jesus pregando e os hipócritas, murmuradores e críticos conversando no paralelo sobre o que estava acontecendo. Aleluia! Aí Jesus faz uma pergunta. Diga uma coisa: qual é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta e anda? Claro que é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque ninguém vê, nem ninguém vai saber se o pecado está ou não perdoado, porque é algo abstrato. Aí Jesus: para que saibais? Porque esse pensamento foi o que passou na mente deles, e Jesus recebeu a revelação do Pai e disse, através do Espírito Santo, diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem, que era o título dado a Jesus, tem poder de perdoar pecados, a este eu digo: levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Escute, aquele paralítico não foi a Jesus. Não. Aquele paralítico foi levado a Jesus. Não importa, o importante é que ele se encontrou com Jesus. Aleluia! Ele foi levado a Jesus. Mas existem outros que é Jesus que vai a ele. Glória a Deus. Há outros que o Senhor é quem vai a ele, como foi o caso da samaritana. Ela não procurou Jesus, ninguém a levou a Jesus, mas Jesus foi até onde ela estava. Oh, glória! E é uma palavra extraordinária que o Senhor disse ali em Sicar, no poço de Jacó. Disse: vocês adoram que nem sabe, mas vai chegar um dia, e é lá no Rio Largo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glorifique a Deus. Aleluia. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que me ouve, aqui presente, e aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil e do mundo: como vamos a Jesus? Como vamos a Jesus? Encurvado, como aquela mulher, dando glória a Deus? Como é que vamos a Jesus? Aleluia! Vamos vazios, vamos revoltados, vamos sem fé, ou vamos cheios do Espírito Santo? Como estamos indo à igreja? Glória a Deus! Como você chegou esta noite à casa de Deus? Como você veio à igreja? Tem os irmãos que vieram, mas tem outros que a igreja foi a eles. E o propósito é trazer solução para as tuas necessidades. Glória a Deus. Queridos, aquela mulher, ela estava
na sinagoga. Por que ela estava na sinagoga? Porque ela tinha uma necessidade. Por que tanta gente não vem para a igreja? Porque não sente essa necessidade. Porque acha que os seus problemas elas mesmas são capazes de resolver. Você lembra da tempestade que sobreveio no mar de Genezaré, ou Tiberíades, ou da Galileia? Jesus estava no barco, mas ninguém se preocupou com Jesus, nem procurou Jesus. Por quê? Porque eles eram pescadores, porque aquela região era conhecida deles, e eles disseram consigo mesmo, não, isso é, como diz alguns irmãos, é café pequeno, isso a gente resolve. E até que eles tentaram, mas eles descobriram uma coisa, que está escrito, disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. E eles descobriram que não puderam resolver o problema. Glória a Deus. Então, para que se vai a Jesus? Para que se vai a Jesus? Você já pensou nisso? Para que vamos a Jesus? Será que vamos a Jesus para cumprir um dever moral? Não, eu também sou cristão. Será que vamos a Jesus por religiosidade? Será que vamos a Jesus para ser livres? Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma conotação diferente. Como vamos à igreja? Para que vamos à igreja? Não, eu vou porque o meu departamento está escalado e eu preciso estar lá. Isso é um dever moral. Veio para a igreja por um dever moral. Glória a Deus. Não, eu vou para a igreja porque eu sou crente. Isso é um dever religioso. Glória a Deus. Não, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso de uma solução. Isto é um dever do homem ter solução do seu problema. Então você veio à igreja. Para quê? Aquela mulher, irmãos, ela estava lá. Ela tinha uma necessidade. Ela andava encurvada. Mas ela nem foi por dever moral, nem foi por religiosidade, mas ela foi porque ela acreditava que aquele era o lugar que a presença de Deus se manifestava. Você não entendeu? Entendeu não? Ela não foi para a sinagoga por um dever moral. Ela não foi para a sinagoga por uma prática religiosa. Mas ela foi para ser livre. Porque ela sabia que era ali que Deus manifestava a sua presença e o seu poder. E é este entendimento que você precisa ter nesta noite. E é por isso que você deve vir à casa de Deus. Porque a promessa do Senhor, aleluia, é onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei no meio delas. Ah, pastor, mas isso pode ser em todo lugar. Pode sim. Mas o lugar coletivo ainda é na igreja. Porque se não fosse, Jesus não teria sido enviado pelo Pai para estabelecer uma igreja. Será que Jesus não podia batizar lá no monte os 500? Podia. Mas ele disse não, aqui não. Vocês vão para a igreja. E fiquem lá esperando. Ou seja, eu não vou dizer o dia. Porque se eu disser o dia, vocês só vão nesse dia para receber essa bênção. Não vou dizer o dia não. Agora vocês ficam lá até que receba.
e só Bento 120. E 380 não chegaram, ou desistiram. Os que foram desistiram pelo caminho. Então para que vamos à igreja? E você que veio, e você que vai, o que você espera encontrar na igreja? Eu ouvi outro dia uma pregação de um pastor, não lembro o nome dele, e ele pregou, e quando terminou, um irmão procurou e disse: pastor, eu não gostei da sua mensagem. Não gostei não, pastor, da sua mensagem. Ele disse: mas quem disse a você que eu preguei para você gostar? Eu não preguei para você. Eu achei aquilo muito interessante, e eu refleti sobre isso. Então o que esperamos encontrar na igreja? Um bonito sermão? Uma mensagem que massageie o nosso ego? Os dogmas, as tradições religiosas, os rituais? Será que é isso? Tem muitas pessoas da nossa geração que espera encontrar na igreja movimentos. Vamos todo mundo ficar de pé. Estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que isso é pecado. Dê um tapinha nas costas do seu irmão. Glória a Deus. Diga: Jesus está aqui. Diga amém todo mundo. E todo mundo amém. Diga glória a todo mundo glória. Bata palma a todo mundo. Dê uma pisadinha assim no pé. Vamos pular na cabeça de Satanás. E o Satanás fica olhando e rindo. E faz aquele barulhão. E muita gente diz: isso aqui é uma benção. Gostei. Ali que é o lugar bom de se fazer, de se adorar. Não, irmão. Nada disso. O que você espera encontrar? Um bonito sermão? Dogmas, rituais, movimentos de homens? Será? Glória a Deus. Um dia, com os discípulos, Jesus deu um discurso, irmão, tão pesado, tão duro, que eu não teria coragem de pegar daquele jeito. O povo que ouviu foi o mesmo que ele ouviu no Sermão da Montanha, foi o mesmo que desfrutou das bênçãos, comendo o pão e o peixe, que houve o milagre da multiplicação, o mesmo povo que queria aclamá-lo como rei. Vamos aclamar ele como rei, porque ninguém nem precisa mais trabalhar, não precisa mais não. Ele pega 2, 3 pães, 5 peixes, 5 pães, 2 peixes, e dá comida para uma cidade inteira, irmão. Não, esse aqui é o homem certo. Glória a Deus. Aí Jesus deu uma palavra de doutrina. Disse: lá foi milagre, hoje é de doutrina. Glória a Deus. Tem aquele crente, né, irmão? Festeiro, que só gosta de culto, de festa. Glória a Deus. Tem aquele crente que gosta de culto, de movimento, ele só gosta de movimento. Mas no culto de doutrina, ele tem medo, ele não vem. Glória a Deus. Ele não gosta, ele não vem. Disse: nada, hoje não dá para mim não, hoje eu não vou não, hoje eu tenho outro compromisso. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que o sermão de Jesus foi tão duro que todo mundo foi embora. Ficaram apenas os 12. E os 12 que ficaram, glória a Deus, criticaram. Desse jeito vai acabar com a igreja. Glória a Deus. Aí Jesus disse: a multidão já saiu, já foram. Se vocês quiserem, pode ir também. Ele esperava que Jesus dissesse: não, peraí, tenha calma, fique aqui, olha, não é bem assim não. Eles não entenderam, mas você... Não, Jesus, quem quiser ir, pode ir também. Aí Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós, se somente tu tem palavra da vida eterna? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir? Palavra da vida eterna. Então, meus amados irmãos,
A mulher estava lá, encurvada, mas estava. Para muitos, ela era deficiente. Era um problema de coluna, mas não era. Era um espírito de enfermidade. Jesus, quando viu aquela mulher, o esforço que ela estava fazendo para ouvi-lo, chamou a mulher. Glória a Deus. Ora, por que Jesus chamou e os sacerdotes, durante tanto tempo que viu aquela mesma cena, não chamou a mulher? Porque eles estavam presos aos dogmas, eles estavam presos às tradições, eles estavam presos à cartilha que tinha que rezar. Aleluia! Glória a Deus! E não dava espaço para Deus, através do Espírito Santo, fazer algo grande e extraordinário. Glória a Deus. Queridos, aquela mulher, sendo chamada pelo Senhor, foi à frente. E certamente o Senhor desceu, foi ao encontro dela e colocou sobre ela as suas mãos. Fez uma oração com imposição das mãos. Glória a Deus. O que, amados irmãos, encontramos na igreja hoje? Você veio, não sei como você veio, não sei para que você veio, mas o que você esperou encontrar nesta noite, neste culto, e o que você encontrou? Agora eu me lembrei de João Batista. O que vieste a ver? Glória a Deus. Aleluia. O que nós encontramos nas nossas igrejas? Preceitos de homens, preceitos humanos, ou a presença de Jesus? João capítulo 8 e versículo 32. Disse Jesus: e conhecereis a verdade. O nosso evangelho, irmão, é a verdade absoluta. Nas filosofias você encontra verdades relativas. Em qualquer outra ciência você encontra verdades relativas. Mas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as verdades são absolutas, porque são revelação de Deus através do Espírito Santo. Por isso é o que nós pregamos, a palavra, porque é através da palavra que o homem ganha espaço no céu, ganha fé e perdão dos seus pecados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E Jesus chama a mulher, depois de pregar, a mulher vai, ela conheceu a verdade. Eu não sei naquele dia qual sermão pastor Bento e pastor Augusto que ela pregou, mas Jesus pregou a verdade para ela. Quem sabe, Jesus disse: olha, sabe por que a senhora está assim? Sei não, é o pecado, é uma consequência dos seus erros, porque isso ninguém quer ouvir não. Quer dizer, quer ouvir isso? Irmã, você é uma bênção. Irmão, você é um vaso. Glória a Deus. Mas não quer ouvir? Está errado. Conserte a tua vida. Mude a sua maneira de viver. Abandone o pecado, senão o pecado arrebenta com você, com a sua vida. E aquela mulher foi. Jesus orou, disse a verdade. E quando disse a verdade, ela caiu em si. E quando ela caiu em si, ela se arrependeu, porque o homem só
recebe ou experimenta a transformação de Deus através do Espírito Santo quando ele cai em si. Parábola do pródigo, aleluia. Todas as atitudes daquele moço contrariava a vontade de Deus. Mas quando diz a Bíblia que quando ele caiu em si, algo novo aconteceu. Aquela mulher, quando caiu em si, se arrepende profundamente. E o Senhor olha para ela, vendo o arrependimento, diz: estais livres. João 8,36. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém se torna livre por entrar nesta ou naquela igreja. Não. Ninguém se torna livre por entrar neste ou naquele ministério. Não. Ninguém se torna livre por receber este ou aquele cargo. Não. Mas o homem se torna livre pela verdade do Senhor Jesus e através do próprio Filho de Deus. Estais livres. Estar livre significa ter todos os pecados perdoados. Estar livre quer dizer todas as maldições serem quebradas. Estar livre significa liberto de todos os poderes das trevas. Eu fico imaginando hoje a ignorância espiritual de muitos crentes. Glória a Deus. Que vai para um culto de quebra de maldição. Maldição existe? Existe. Praga existe? Existe. Macumba existe? Existe. Mas não na vida de quem passa pelo Calvário. Deixa eu dizer de novo. Todas estas desgraças e outras existem. Não na vida de quem passa pelo Calvário. Minha irmã vem aqui para fazer uma oração para Jesus quebrar as maldições. E tu é treva? Porque não há união entre luz e treva. Ou você é luz ou você é treva. E se você é treva, não vem para quebrar a maldição, vem para aceitar Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quando a mulher endireitou-se, o que aconteceu? Ela abriu a boca e começou a glorificar a Deus. Glória, 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 glória e glória! A igreja do Deus vivo é poderosa. A glória de Deus está no meio do seu povo. E o Espírito Santo dentro do crente glorifica o Deus dos céus e Deus recebe. Aleluia! Quando o milagre aconteceu. Diga, quando o milagre aconteceu. Foi fraco. O sacerdote devia ter dado um salto de alegria. Eles ficaram indignados. Você já viu alguém com raiva porque você recebeu uma bênção? Você já viu alguém com raiva porque Deus está lhe usando? Glória a Deus. Pastor presbítero trouxe a chave de um carro aqui, que Deus deu a ele. Imagina alguém vai ficar com raiva agora porque Deus deu um carro ao Edson. Glória a Deus. Os sacerdotes deviam ter se alegrado e ter dito assim: graças a Deus, que nessa sinagoga fria, de crentes frios e calculistas e murmuradores e críticos, nada acontece. Mas agora chegou esse menino,
Esse jovem de 33 anos, cheio do poder de Deus, pregou, expulsou demônio, e a mulher está dando glória a Deus. Ele devia ter se alegrado, Bento. Você já viu Jesus batizando com o Espírito Santo na igreja? E os irmãos fecham a cara, olha assim de lado e diz: não sei para que isso, que meninice. Você já viu aquele crente quando dá aquele glória, glória? Aí o irmão olha e diz: e Deus é surdo? Glória a Deus. Está com raiva, irmão? Porque o irmão está dando glória a Deus? Está com raiva porque o irmão está falando línguas? Homem, vá se converter. Vá aceitar Jesus de novo. Ele ficou indignado, porque Jesus estava curando, porque a mulher recebeu o poder de Deus, e agora a mulher estava alegre, dando glória a Deus. Então, o uso da lei foi apenas um subterfúgio, foi uma maneira ou forma do sacerdote esconder a sua frieza espiritual. Eu estive pregando em uma igreja que ninguém glorificava a Deus, ninguém falava mistério, era uma luta. Parecia que eu estava pregando dentro de um cemitério. Não era outro ministério não, irmão. Era a nossa briosa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não era em outro lugar não, era aqui mesmo. Aleluia. E travou todo mundo. E quando travou, eu me preocupei. Eu digo, deve ser o pregador. Deve ser a mensagem, está fraca. Ou eu estou frio. Glória a Deus. E naquele dia, irmãos, Jesus salvou 13 pessoas. Eu me alegrei. E nesse tempo eu estava passando numa prova. Pense a prova. E eu saí daquela igreja, num bairro desconhecido, fui para o ponto do ônibus esperar o corujão. Glória a Deus. E quando eu cheguei no ponto, havia vários irmãs e irmãos murmurando, porque eu tinha levado muito tempo pregando. E eu fiquei tão triste, irmão. Eu todo suado. Glória a Deus. E os irmãos falando. E olha que eu preguei dentro do tempo limite. Não do limite da hora do culto. Porque tem dirigente de congregação aqui no Rio Largo, não. Aqui não, lá em outro lugar. E pastor de igreja, que o culto é para terminar de 9 horas, na festa ele terminar de 9h30, e ele dá oportunidade de 9h20. Eles têm todo o tempo. E você, quando dá saudação, os irmãos já estão na porta com a Bíblia na mão. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas isso é o a menos. Eu estive numa igreja convidado. E quando cheguei lá, quando foi 11h40, me deram a oportunidade para pregar. Glória a Deus. Eu até fiquei sem saber se era um culto ou era uma vigília. Mas, meus amados irmãos, a mulher encurvada, agora estava dando salto, dando glória a Deus, e aleluia. Seus pecados tinham sido perdoados, as maldições tinham sido quebradas, ela agora estava liberta, os poderes do inferno não tinham mais domínio sobre ela, e o sacerdote agora estava revoltado. E quando ele manifestou a sua indignação pelo que estava acontecendo, Jesus olhou para ele e o chamou de hipócrita. Hipócrita. O que é um hipócrita? É alguém que finge uma qualidade que não possui. São pessoas que aparentam ser boazinhas, mas se você pisar no pé dela, glória a Deus. A estes hipócritas, Jesus disse a eles o seguinte: por que você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão
e você não vê a trava que está dentro do teu olho. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos viver intensamente este evangelho. Nós precisamos, meus amados irmãos, pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus e falar doutrinas sãs e sadias que levem as pessoas a se aproximarem mais do Senhor. Há muitas pessoas brigando por placas de igreja, há muitas pessoas brigando por cargos, mas nós devemos brigar sim, para ganhar mais almas, para ser mais cheio do Espírito Santo, para chegar no céu, para ter autoridade de expulsar demônios. É essa briga que deve ser nossa, porque está escrito que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Para isso Deus nos chamou. Então a igreja é o nosso quartel-general. Nós devemos sim vir para a igreja, e devemos vir para trazer uma bênção, devemos vir para levar uma bênção, devemos vir para ser canal de bênção para a vida de outros que aqui estão e para aqueles que também não vêm aqui. Glória a Deus. E como você vem com espírito de adorador, você vem para abençoar e ser abençoado. E o que nós esperamos encontrar na igreja? Jesus, simplesmente Jesus é o suficiente. O sermão está ruim, glória, mas Jesus está. Glória a Deus. Minha sogra, saudosa memória, irmã Cícera, ela estava encurvada, como esta mulher. Não era demônios, foi uma hérnia de disco. E ela precisou fazer uma cirurgia, e o médico conversou com a família, com ela, e disse que normalmente, naquela idade, naquela situação, a maioria das pessoas que fazia cirurgia, elas ficavam paralíticas. Ia depender de alguém para conduzi-la através de uma cadeira de roda. Glória a Deus. E ela fez a cirurgia. E o máximo que conseguiu foi andar assim, devagar, e não podia se endireitar. E nesse período de convalescente, ela ficou na minha casa, eu cuidando dela. Minha esposa, essa mulher guerreira e abençoada, com formação de enfermagem, ficou fácil de cuidar dela, da parte material e física, e eu da parte espiritual. E eu ia lá falar com a irmã Cícera de Jesus e dos seus milagres. Aleluia. E eu disse à irmã Cícera: não se preocupe não, Jesus Cristo vai lhe curar. As possibilidades eram remotas, mas para Deus não existe nada impossível. E quando foi um dia, resumindo, quando foi um dia, a irmã Cícera gritou pela minha esposa, sua filha, e a nega correu, e ela estava feliz dentro do quarto, alegre, em pé, estava curada. E ela disse que ela chamava minha esposa, a filha dela, de Toinha. Disse: Toinha, o Arnóbio entrou aqui? Disse: não. Disse: entrou um homem aqui, e ele me tocou. E quando ele me tocou, eu estava dormindo, ele entrou, me tocou, e eu ainda vi o vulto quando ele saiu, e eu fiquei curada.
Não foi ele não, disse não. Disse, foi ele, disse não, ele está viajando. Aí minha esposa começou a chorar e disse, foi Jesus e minha mãe. O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo e para sempre. Que Deus em Cristo abençoe, meu irmão, a você e sua vida. E você que me ouve, aonde você estiver, faça a sua decisão ao lado do Senhor Jesus.